Bom dia, queridos amigos. Bora começar mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar a respeito do item 80, opa, 30 não, 80, do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Deixa eu colocar o nosso tema aqui. Hoje teremos uma convidada especial que já está chegando. Hoje teremos aqui a nossa querida convidada. Deixa eu colocar aqui o tema, só um minutinho. Michele já chegou. Bom dia, Michele. Bom dia, Antônio. Bora começar então? Deixa eu já colocar a nossa convidada aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, querida Monique. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Bora fazer uma reflexão sobre a doutrina espírita? Logo pela manhã, que maravilha. Gostoso, né? A gente começa o dia Ah, já com pensamento e vibração positiva, já logo de manhã. muito bom, né, Monique? Muito bom. A gente precisa tanto desses momentos, dessas reflexões, para que a gente possa estruturar bem o nosso pensamento, o nosso dia, né? É Ai, que verdade. oportunidade deliciosa. Obrigada, viu? Eu que agradeço por você topar aqui, estar com a gente nesse horário, né? A gente sabe que o horário da manhã é mais difícil para conseguir participar, mas fiquei muito feliz que você topou esse É, convite. obrigada, querida. Então, bora lá. A gente vai falar hoje sobre o item 80 do livro Religião dos Espíritos. O tema é Doutrina Espírita e é um item da reunião pública do dia 13/11 de 59, onde Emmanuel questiona, né? Ele discorre aqui a respeito da questão 838 do livro dos Espíritos. E aí, Michele, normalmente eu vou lendo aqui a reflexão, a gente vai fazendo algumas pausas aqui para fazer comentários, mas eu queria trazer antes a questão 838 do Livro dos Espíritos, até para dar uma introdução aqui de qual é o tema que nós vamos falar. E aí, olhando o Livro dos Espíritos, essa questão 838, ela está lá no item liberdade de consciência, né? Que os espíritos explicam aqui essa questão da liberdade de pensamentos, da liberdade de escolhas, e o quanto nós temos aí, através da nossa consciência, a possibilidade do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. E na questão 838, Kardec questiona, toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Então Kardec vem questionar aqui se as outras religiões, mesmo que exista ali uma falta de verdade, né, uma falsidade por trás de todo esse conhecimento, ela é realmente respeitável? E aí os espíritos respondem, toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. E olha com quanta simplicidade, né, eles trazem esse conhecimento. E aí ele vai discorrer, né, Emmanuel vai discorrer a respeito da doutrina espírita e o porquê que ela é também tão respeitável. Bora começar a falar a respeito disso? Quer comentar alguma coisa a respeito da questão? Bora lá. Vamos iniciar, então. Bora lá. Ele fala o seguinte: toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhes negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em toda a religião em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Vou parar aqui porque já tem bastante coisa para a gente comentar, né? Nossa, muita coisa. Nossa, esse capítulo é maravilhoso, né, Monique? Nos Ele é faz refletir, maravilhoso. passa para mim, passa um filme, né, a respeito da doutrina espírita, todo esse Nossa, conhecimento que a muita gente coisa, adquire, né? muita coisa. E traz para nós, né, que toda crença é respeitável. Então, desde o Livro dos Espíritos, né, toda crença é respeitável, desde que nos leve à frente, torne o ser melhor, faça do ser um ser humano mais integral, né? E aqui ele fala, se nós que buscamos a doutrina espírita, ela precisa ser útil na nossa vida. Então a gente tem que refletir o quanto a doutrina espírita tem sido útil na minha vida. Como assim?
como eu tenho conseguido fazer assim um backup, né, de todo o conhecimento e trazer para a vivência ali, para o dia a dia, para a prática, para as minhas questões difíceis, para as minhas lutas e provas, e para os momentos felizes, nas minhas escolhas. Então, como que eu posso ser fiel à doutrina? Como que a gente pode ser fiel? Ele fala aqui para nós, toda religião é sublime, mas se nós buscamos a doutrina, se para que a gente possa pensar e refletir na doutrina no nosso dia a dia. Enquanto eu estou ali fazendo um arroz com feijão, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou na sociedade, exercendo os meus atos civis, dentro de uma casa espírita, fora, porque todo templo é templo divino, né? Então, é nesse dia a dia que nós vamos conseguir essa fidelidade. E ser fiel à doutrina, primeiro a gente precisa conhecê-la, né? E conhecer a doutrina, não basta a gente entender que existe comunicação com os espíritos, que existe mediunidade e que existe a reencarnação. Isso é importante, isso aí é o princípio, é o início. Mas a gente tem que mergulhar, estudar. E esse estudo que você traz todos os dias é muito louvável, porque vai trazendo para a nossa mente os elementos que nós precisamos para utilizar do dia a dia, né? Utilizar no dia a dia. Então, aqui, ser fiel à doutrina no momento da prova, no momento da dor, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Como espírita, eu vou sentir? Claro que eu vou sentir. Há um desencarne de um familiar, eu vou sentir dor? Claro que eu vou sentir dor. Nós somos seres humanos. Nós somos humanos como todos. Né? Não, a dor do vizinho é a nossa dor. Agora, a compreensão do fenômeno do desencarne traz uma leveza de vida. Compreender a prova, veio uma prova dificílima na minha existência, eu vou usá-la, eu vou usar de rebeldia, eu vou ficar me sentindo injustiçado. Se a doutrina me explica que Deus é soberanamente bom e justo, não existem injustiças. Existem reajustes com a lei divina. E aí, no momento da dor, a gente fica naquela luta, né? Os sentimentos doentes que vêm à tona, porque eles precisam ser transformados na prova. Então, eles vêm à tona. Então, dá aquele desconforto, e isso é natural, tem um monte de energia sendo trabalhada, remexida, que estava ali, endurecida, cristalizada. E a gente precisa mexer para transformar. Então, qual vai ser a nossa postura ante a prova, né? E a mediunidade, gente, ele fala aqui da mediunidade. Só a doutrina vai explicar esses fenômenos mediúnicos que são naturais, em toda religião. A gente vê lá o Velho Testamento lotado de passagens referentes à mediunidade, né? Só não tem o termo mediunidade, que foi Kardec quem trouxe para nós. Mas o fenômeno em si, gente, está repleto lá, né, Monique? Olha quantas passagens mediúnicas no Velho e no Novo Testamento. Eu gosto muito desse ponto que ele fala aqui, não lhe negues a fidelidade. Para mim, fidelidade é lealdade, compromisso. Não é só simplesmente pegar esse conhecimento, né, adquirir todo esse conhecimento e falar, agora eu tenho mais conhecimento, mas o vivenciar, né, o colocar isso no dia a dia, nessa prática, né, que é o mais complicado. E quando ele fala também desse caráter sublime, né, a religião é sublime, né, tem esse caráter sempre de elevação. E quando a gente pensa aqui na doutrina espírita, como você comentou aqui dos fenômenos mediúnicos, né, a gente fica muito pensando nos fenômenos, né, muitas vezes nesse conhecimento adquirido, a gente consegue compreender muitas coisas, mas a gente esquece que o caráter da doutrina espírita não é só os fenômenos, não é só entender esses pontos que eram considerados milagres, né, no passado, mas simplesmente pegar todo esse conhecimento e o que isso vai me fazer evoluir como espírito, né? Como que eu vou conseguir, de alguma forma, buscar mais um degrauzinho nessa minha escala evolutiva? E quando Emmanuel fala aqui dessa questão de entender aqui o destino e a dor, eu acho muito bacana, porque muitas vezes a gente fica assim, mas por que eu tô passando por essa dor neste momento, nessa encarnação? E se a gente não tem essa vivência, esse conhecimento que existem vidas anteriores e que existem vidas futuras, e que tudo isso realmente é oportunidade, é aprendizado, a gente não consegue compreender em outras religiões, muitas vezes, esses acontecimentos atuais. É verdade, Monique. E às vezes acontece para nós, né, o momento da dor, e a gente pode estar fazendo tudo assim, eu estou fazendo tudo certo, eu estou trabalhando na doutrina, eu estou estudando,
É por que que eu estou passando por isso? Né? Onde está a justiça? É exatamente aí que está a justiça. Para quê? A dor vem como um convite à evolução, ao progresso, para que a gente deixe de ser escravo de circunstâncias, hábitos, sentimentos doentes, que estão em nós, que são construídos por nós, né, ao longo das nossas múltiplas reencarnações. Então, nesse momento da dor, no momento da dificuldade, é que nós vamos utilizar, sermos fiéis à doutrina espírita para compreendermos a dor e bem aproveitarmos esse momento, porque é um momento de provação que vai nos libertar, que vai nos alçar a voos mais altos, né? A patamares maiores de progresso espiritual, se nós soubermos aproveitar. Senão nós precisamos recapitular de novo mais provas difíceis, situações expiatórias. Então é importantíssimo a gente compreender. E só a doutrina nos traz como compreender o Sermão do Monte, né? Se não à luz da doutrina, como compreender as aflições que a gente passa, se não é a doutrina. Muitas vezes a gente vê a pessoa falando, né? Ah, fulano não morreu no acidente, mas o outro morreu. Esse aqui morreu de coronavírus, aquele ali sobreviveu, graças a Deus. Então, a gente precisa refletir no dia a dia essas questões, né? Muitas vezes a gente dá graças, esse aqui morreu, esse aqui não, aquele ali está bem, graças a Deus, o outro morreu, que pena. O que é o fenômeno da desencarnação e como isso ocorre? Deus é onipotente. Não existe o momento em que Deus vacila e dorme, e aí aquele ali vai, sem querer, acontecer um acidente e desencarnou. Não tem fatalidade, né? Então, Exato. compreender a doutrina é libertação, mas exige estudo. Verdade, é isso mesmo. E aí ele coloca assim, toda religião auxilia, no entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto da morte, no entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Aí ele coloca toda a religião apregoa, né, anuncia o bem como preço do paraíso aos seus profitentes, ou seja, aquelas pessoas que o seguem, né, as pessoas que profetizam. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Vou parar aqui porque também já tem bastante coisa para comentar. Eu queria comentar a respeito dessa questão do inferno, né? Um pouco do que você falou a respeito desse Deus punitivo, né? E acredito que foi o Theo aqui que comentou aqui, né? Que a gente, nas religiões, trazem muito essa questão da punição, né? E quando a gente começa a pensar na doutrina espírita como uma fé raciocinada, a gente começa a entender que existe um Deus soberanamente justo e bom, né? E que jamais deixaria um filho seu eternamente no inferno, né? Pagando por algo, espiando eternamente algo, a construção desse inferno eterno que veio das religiões numa tentativa de manobrar, de manipular e de trazer o medo como aquele toque de manipular, aquele toque de eu consigo manter a pessoa na linha ou na linha em que eu quero, se ele se mantiver no medo, né? Refém do medo. Então, ao longo de muito tempo, nós éramos espíritos muito rebeldes. Agora não somos mais, né, gente? Nada de rebeldia. Nós Estamos ainda tentando, somos né? Estamos rebeldes. tentando. Gente, como a gente é rebelde. Mas nós éramos muito mais, né? Então, se não fosse pelo medo, o Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. O que a gente ficou fazendo lá embaixo? Festa para o Deus pagão. Então, a nossa rebeldia, nós precisávamos do medo para poder ajustar o nosso jeito de ser, né? Então, a construção desse inferno, que às vezes ainda persiste em algumas religiões, ela atrapalha, né? Ela não te liberta. Você não fazer determinada coisa por medo não aciona a tua consciência onde estão as leis divinas, né? Então, quando no Evangelho nós temos lá o local incerto, ele fala que inferno é um local, incerto, não, é um local que você fica para espiar por um tempo indeterminado e não eterno. Então, nós traduzimos por eterno.
Mas não é eterno. Existem os locais de expiação que a gente conhece, a gente já assistiu Nosso Lar, e tem os livros de André Luiz, que fala do umbral, que é uma construção nossa, não é de Deus. Deus não criou o umbral, né? Nós construímos esse local juntos, vibrando na mesma faixa de sintonia, de dor, de sofrimento, de consciência culpada. Criamos locais inimagináveis, né? E muitas vezes vamos para lá e achamos que, nossa, cadê Deus? Às vezes nós temos problemas, já passou pela nossa casa espírita várias situações de ex-religiosos e que espiavam nesses locais de dor e sofrimento, e eles se encontravam muito fechados para Deus, dizendo que Deus não existe, porque eles eram religiosos, haviam feito tudo na forma que eles achavam correto, mas na verdade não tinha um correto atrás desse discurso, mas era para aliviar a consciência de culpa. E onde estava Deus que permitia que eles estivessem no inferno? Então, você dialogando, você observa a dor, você observa uma grande carga de culpa, né? E aí, esses locais estão cheios de consciências culpadas. Por isso, a gente tem que trabalhar muito essa questão em nós, né? E acho A culpa não adianta, interessante, não Michele, resolve, quando né? você traz esse depoimento, né, dessas pessoas que têm essa culpa, a doutrina espírita também nos dá essa esperança de, apesar de eu ter errado, muitas vezes eu não fiz de acordo com as leis divinas, eu ainda tenho a condição e a capacidade de mudar esse destino, né, de mudar essa Recomeçar. consciência, né, assim, de alguma forma esse inferno é a nossa consciência, né, se eu estou me sentindo culpado, para esse inferno que eu estarei, mas assim, a partir do momento que eu mudo a minha postura, que eu mudo minha atitude, que eu começo a fazer diferente, eu tenho uma possibilidade nova de não estar, né, com essa consciência tão culpada, né? Exatamente. É maravilhoso isso. Maravilhoso. A gente lembra de Paulo de Tarso, né, gente? Porque Paulo de Tarso, ele com tanta força, com a sua fé, que era muito robusta, o quanto ele fez? Ele perseguiu, ele matou. Quando Jesus aparece e ele vislumbra toda a verdade ali, nos portais de Damasco, a postura do Paulo, se fosse muitos de nós, ia entrar na culpa. Nossa, o que eu fiz, né? E ele se levanta e tem a força de dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Admite o Cristo como o Salvador, o Messias, e se coloca a seus pés para direcionar a sua vida e seguir avante. E nós, muitas vezes, entramos na culpa. Nossa, mas eu fiz isso. E às vezes são coisinhas do dia a dia, porque a gente não sabe lidar com o erro, nós temos ainda um perfeccionismo muito grande, a gente acha que... Nós aprendemos, né, que erro é do mal, é ruim, mas erro faz parte da condição humana de aprendizagem, né? O erro é um desajuste, eu não consegui fazer dessa forma, mas agora eu mudo e faço de outra forma. Então, arrependimento, ok, mas a culpa, ela nos trava. Então, inferno eterno não existe. Já está na hora de propagar isso aos ventos, por isso a doutrina espírita chega nos convidando à era do espírito, né? Para que haja uma libertação das consciências. Aprisionamento, educação por medo, não é educação e não tem renovação. Exato. E não adianta a gente ficar apontando o dedo e buscando o culpado, né? A gente precisa de alguma forma entender, Não. erramos, vamos mudar agora, a partir de agora entendi, né? Esse meu erro, vamos seguir. E vamos seguir para outro caminho. É isso. Aí ele fala o seguinte, toda religião exorciza os espíritos infelizes, no entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre, no entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com um sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas, no entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colhemos conforme a nossa plantação, que tenhamos lançado a vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo que invigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Interessante, né? Eu gosto muito dessa passagem que ele fala da ferramenta como chave, né? Para
para esse entendimento, e o quanto todas as outras religiões também têm essa base cristã, né? Que muitas vezes a nossa lei humana, né, deturpa e interpreta de forma diferente, mas no final a gente tem aqui na doutrina espírita essa chave que consegue conectar. E é interessante que muitas vezes a gente tem a chave, né, Michele, e a gente não consegue ainda assim colocar isso em prática. Abrir, né, essa porta. Exatamente. Fica difícil de abrir essa porta. É linda essa parte, né? E ele fala assim, toda religião exorciza os espíritos infelizes. E se nós não tomarmos cuidado, e se nós não nos mantivermos na caridade, na consciência de que somos todos irmãos, e o nosso trabalho na Terra é aprender isso, a vivermos como irmãos, é o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Cristo nos traz, nós vamos querer exorcizar também. Nós vamos para uma reunião mediúnica e querer que o irmão em sofrimento vá para outro planeta. E é tão lindo, né, quando a gente consegue dialogar com o espírito. E eu sempre trabalhei com isso, agora eu dei uma pausa, não por vontade própria, mas por conta da maternidade ficou difícil, os horários, né? Mas eu sempre trabalhei com a questão da doutrinação, e você sentir a dor do outro te coloca numa posição que o teu coração dói, você quer ajudar a libertar aquela consciência. Então, não tem como você querer exorcizar exorcizar o espírito, mas auxiliá-lo a compreender a razão, a compreender a verdade que a doutrina tem nos trazido. E isso nos mexe com as nossas estruturas de sentimento endurecidas, enfermas, e nos ajuda. Então, é um trabalho de auxílio a nós que trabalhamos, que doamos algo de nós, né? Isso é muito bonito. Compreender, muitas vezes a gente pensa o obsessor como aquele ser mau, que está me prejudicando, que está fazendo muitas maldades comigo, e a gente esquece que o obsessor, ele é aquele cobrador do passado que vem bater as portas para fazer um reajuste, só que de forma atravessada e equivocada, se colocando como uma lei divina. Ou, às vezes, aquele que se sintoniza com a gente, que gosta das mesmas coisas, está lá na mesma sintonia de pensamento. Então, não é o ser o infeliz mal, ele está no momento equivocado, como nós estivemos, e como nós muitas vezes nos colocamos, né, perante a vida, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com a chave, né, Monique, como você trouxe. Temos a chave da compreensão, o Cristo é a porta, e a gente ainda não consegue acertar o buraco da fechadura. É difícil para entrarmos nessa porta de vez. Então a gente precisa analisar essa situação de como que a gente lida, né, com os obsessores. E aqui ele fala da educação da religião, né? E só a doutrina permite o livre exame com o sentimento livre de toda expressão dogmática, de tudo que nos aprisiona, para que nós possamos ter um acesso à consciência onde estão as leis divinas, né? A lei divina está na nossa consciência, para que a gente vá filtrando aos poucos, de acordo com o nosso exercício de razão, a expansão da inteligência, pelo conhecimento e pelo trabalho do nosso sentimento, né? Aí nós vamos conseguindo filtrar ainda mais essa consciência. E a nossa vida passa a ser pautada pelas leis divinas. E a gente usa bem o livre-arbítrio, e a gente faz as coisas bacanas, e isso é um progresso, né? É um progresso. E isso nos ajuda quando a gente tem a compreensão dessa fé raciocinada, né? Da razão face a face, como traz Kardec. É linda. Até complementando um pouco disso que você trouxe, eu gosto muito quando ele fala das compreensões dogmáticas. Quando a gente fala de dogma, a gente fala de algo imposto, né? Então, a doutrina espírita, ela não tem algo imposto. Ela traz alguns conhecimentos, ela traz a chave para conectar muitas coisas, mas ao mesmo tempo também ele fala, peraí, tem a fé raciocinada, porque não parou por aí todo esse conhecimento. Surgirão novos conhecimentos, a gente vai evoluir como humanidade, e conforme vocês forem evoluindo como espírito, novas revelações surgirão. Então fiquem atentos, porque vão surgir novos conhecimentos, exatamente. Então é uma coisa que realmente não tem algo imposto, é isso, pronto, acabou. E muitas vezes a gente percebe alguns espíritas também sendo dogmáticos, né? Mas tem que ser desse jeito, é o que está escrito lá em Kardec. Pronto, acabou. Exato, então a gente tem que ter realmente esse discernimento, né?
são as nossas memórias, né, do passado. Então, os religiosos do passado estão em nós ainda, né, aqueles da religião dogmática. Então, às vezes, a gente quer ter ritual, a gente quer ter, e vai trazendo uns elementos estranhos para a doutrina, né? Então, tem a fidelidade que Emmanuel falou lá na frente. Uma doutrina que é livre, que nos auxilia na compreensão das coisas, das leis divinas, para que nós possamos bem utilizar as nossas potencialidades divinas, né? Imposição não é educação. Não há nenhum tipo de educação por meio de imposição. Pega uma criança e impõe tudo a ela não vai aprender. Agora, pega essa criança com afetividade, mostre a ela a vida, mostre os recursos que estão às suas mãos, e aí ela vai aprender com afetividade. Né? Exatamente. E ele fala aqui também das recompensas, né? Isso aqui também tem tudo a ver com educação, né? Pena e recompensa. Quando a gente é mobilizado a atingir determinado objetivo, porque eu vou ter uma recompensa, ou porque eu vou ter uma punição, gente, isso é horrível. A gente extermina o processo de educação com essa parada aí de castigo e recompensa, né? Com a criança é assim, conosco também. Então, na doutrina espírita, nós compreendemos que, ao agir no bem, quem é o maior beneficiado? Sou eu não tenho que fazer nada para agradar a Deus. Né? Esse entendimento infantil de religiosidade, que Deus vai me punir se eu fizer alguma coisa errada. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu estou devendo algo para Deus, então nessa reencarnação eu estou pagando, igual Casas Bahia, né? Ele é o cobrador e eu estou pagando. Gente, se a gente fosse pagar mesmo o que a gente deve, não tem como pagar. É impagável. Ele não cobra, né? Ele nos educa. É diferente. E é interessante, porque todas as aflições que a gente vai passando, ela não tem nem, assim, um pedacinho, assim, é um pedacinho daquilo que a gente precisa realmente resgatar, né, Michele? E aí ele fala o seguinte, porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. A quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir os impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina espírita que te consola e te liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, mesmo que te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o seu nome, mesmo que respires em aflitivos combates consigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de sua intuição, mesmo que por isso te falte as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-as, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Maravilhoso, né? Quando ele fala espírita. Porque nós não somos, assim, se a gente for parar para avaliar, quando ele fala que espírita deve ser o seu caráter, o que ele quer dizer com esse espírita deve ser o seu caráter? Ele está dizendo assim, olha, ainda vamos chegar aí na perfeição, e a condução espírita é a gente se esforçar para chegar nessa condição. Então, quando a gente realmente tem esse conhecimento e a gente percebe um esforço diário de chegar até uma condição de perfeição, aí a gente está assim, encarando como espíritas, né? Como espírita, né? E muitas vezes ele fala assim, ó, mesmo que te sintas em reajuste depois de uma queda, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais a gente reflete, observa o que a doutrina nos traz, nós vamos ter maiores possibilidades de reajuste, de renovação. E essa oportunidade de renovação vai mexer com estruturas energéticas em nós que estavam paralisadas, às vezes há milênios, né? Às vezes há centenas de anos, às vezes nessa reencarnação. Depende das estruturas que nós estamos prontos a trabalhar e mexer. Algumas nós não estamos ainda. Então, nós teremos algumas quedas, nós teremos algumas dificuldades. As lutas, às vezes, nós sentimos que elas estão mais pesadas do que a gente dá conta, mas é aparência, né? Porque
o Pai só nos proporciona um fardo, uma provação, de acordo com os nossos recursos internos, com as nossas forças espirituais. Mas haverão os momentos de queda, isso é natural, isso é humano, faz parte, a gente precisa delas. Imagine se nós estudássemos e não tivéssemos nenhuma queda, será que trabalharíamos o nosso orgulho, que é muito agigantado, né? Teríamos compreensão do irmão que cai em queda também, conseguiria desenvolver a empatia e olhar o outro com os olhos do espírito. Então, nesse momento, ele fala, deve ser o seu caráter, mesmo que você se sinta reajustado, caiu num tombo feio, como diz o Chico, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ele adorava cantar essa musiquinha, porque ele falava que é o lema do espírita. Se o Chico falava isso, então vamos levantar, sacode a poeira e vamos recomeçar, né? Interessante, né? A gente fica pensando. Quando você falou do Chico, eu fiquei pensando o quanto o André Luiz e Emmanuel davam uns puxão de orelha também nele, assim como nós, né? Imagine ele que já, né, tinha uma missão aí diferenciada. Emmanuel era firme, né? Opa! Imagina nós. Firme. Eu acho que eu não dou conta de Emmanuel não, viu, Monique? Eu sou muito mole, então tem que ser alguém mais adocicado. Imagina Emmanuel, Joana de Ângeles também. Nossa, Joana também. Mega firme. A gente precisa de alguém mais doce, assim, senão a gente espana. Exatamente. Vamos chegar lá ainda. Ele fala, deve ser a tua conduta, espírito deve ser a tua conduta. Na hora da alegria, na hora da tristeza, no momento de luta, no momento de prova, no momento de expiação. No dia a dia, no trabalho, na via pública, no trânsito, fazendo a faxina da casa, lavando o banheiro, na hora que está todo mundo ali atrasado no compromisso. Espírita deve ser a tua conduta, ou seja, a nossa postura deve ser coerente com os ensinamentos que nós estudamos, que nós propagamos. E aí tem o trabalho, porque isso não é algo que a gente toma e miraculosamente a gente adquire. Eu li todo o livro dos Espíritos, eu li toda a Gênesis, eu li todo o Céu e o Inferno, pronto, agora minha postura já é espírita. Não. Aí tem o trabalho interno, de reajustar a nossa conduta àquilo que a gente conhece. E nós temos a eternidade pela frente, mas quanto mais nós ajustarmos, mais próximos da felicidade estaremos. Quanto mais nós formos ociosos nessa transformação, mais longe da felicidade real e plena nós estaremos. Então, ajustar a nossa postura, buscarmos a coerência dos postulados espíritas. Eu gosto muito de falar, Michele, nós que fazemos aqui a divulgação, né, da doutrina espírita, fazemos palestra, falamos a respeito da doutrina, as pessoas me imaginam, né, a gente como sendo espírita completo, né, e na verdade não, quanto mais a gente fala, mais porque eu preciso ouvir e porque cada vez mais eu preciso trabalhar essa questão do egoísmo e do orgulho, né, então acho que é interessante quando a gente se põe nessa postura, né. Porque as pessoas muitas vezes olham e nós temos, assim, recursos de mediunidade, gente. Tem a parceria espiritual. Você se coloca para fazer um trabalho, como o Cristo falou, os jovens profetizarão, os velhos sonharão. A mediunidade é natural. Então você se coloca para fazer um trabalho de divulgação da doutrina, de auxílio pela explanação do evangelho. Nós somos os mais beneficiados, porque nós recebemos um aporte espiritual muito grande. Né? Então, a mente fica clara porque há outra mente mais iluminada trabalhando conosco. Então, muitas vezes as pessoas sentem a vibração do espírito, como o Chico falava, né? Tem uma mulher apaixonada por mim, mas ela não está apaixonada por mim, é pelo Emmanuel. E ele brincava, né? E às vezes as pessoas se apaixonam, entre aspas, pelo espírito que está nos auxiliando, porque sente, percebe pela sua mediunidade, sensibilidade, as vibrações do espírito, e acha que nós já temos essa conquista, que nós já somos o livro dos espíritos. Nós estaríamos aqui, no mundo de provas e expiações. E nós somos rebeldes. Então, se a gente fala, é porque tem uma rebeldia tão grande na gente que precisa falar para ver se entra, né? Então, isso é muito perigoso. Né? Muitas pessoas se aproximam de nós, imaginando, projetando, e quando observa a realidade, às vezes se murcha, né? Frustrada, né? Mas eu achei, né, que fosse praticamente um Chico Xavier, não, mas fica muito longe disso. Exatamente. Muito longe. Eu gosto também quando ele... Aqui... Pode falar, Monique.
Não, eu ia falar do combate consigo mesmo, exatamente isso, porque a gente está Nossa, tentando o tempo todo pegar essa teoria que a gente fala aqui, né, que a gente traz aqui, reflexão de Emmanuel, quando a gente faz todo dia aqui, né, toda essa reflexão, nossa, e a gente fica também nesse sentimento muitas vezes de culpa, a gente se encontra muitas vezes nesse sentimento de se cobrar, de falar, nossa, eu falo tanto, ainda estou é, tentando, né, chegar nesse é, momento de começar realmente a praticar, e eu acho que é um pouco do sentimento que todo espírita, quando tem esse todo conhecimento, tem esse espírito, acesso, a doutrina espírita é, realmente tem esse todo sentimento. trabalhador tem, tem. E olha, Monique, quando a gente vai preparar, né, a exposição, uma palestra, uma reflexão, a gente passa por aquelas dificuldades, às vezes pelas lutas, às vezes você vai falar de paciência, a sua semana vira um caos total, para você falar com vibração, né? Então eu fico imaginando você que fala que todos os dias, eu fico imaginando o que se passa aí no seu dia a dia. Porque a gente precisa do material, né? Das provas, das lutas, e aí você faz aquele backup. Nossa, eu falei sobre isso hoje. Nossa, mas eu não dei conta agora. É Nossa, isso. e aí esse trabalho todo, né, faz a gente crescer. Mas não é fácil. É o trabalho do espírito. E é E é por impressionante, isso que ele fala que deve porque ser o nome do teu nome, né? é impressionante, você comentou aqui, né, do nosso preparo para estar aqui de manhã, para poder fazer tudo isso. Muitas vezes a gente está num dia que não está É, muito legal, não acordou muito, né, é. disposto, mas aí você começa a fazer a leitura, você fala, opa, essa mensagem é para mim. É pra Emmanuel está mim, falando para tudo isso é mim. pra mim. Exato. E aí você ganha essa força, né? E aí com certeza a espiritualidade está aqui também nos auxiliando para que a gente possa falar e passar essa mensagem, É, né, da forma mais sem completa dúvida. possível. É tão lindo, e aí eles envolvem as pessoas, nós que estamos todos ligados, os lares das pessoas que estão ligadas nesse momento. A gente podia ter olhos de ver mais, né? Mas é uma beleza sem fim, a luz que envolve, todos os corações que estão interligados nesse momento, faz uma chama uma iluminação. Sabe quando a gente faz evangelho no lar, a gente não ilumina a nossa casa, e por tabela envolve a vizinhança toda. Imagina os corações ligados nesse momento em várias partes do Brasil, como nós estamos, a luz que a gente faz, que nós estamos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita, para nos tornarmos melhores, para que a gente possa ter força e recursos para ajudar esse mundo a se melhorar. Então, olha quanta luz, enquanto tantos buscam o quê? Vingança, revanchismo, briga política e partidária, que hoje está na moda, sabe, essas questões de aprisionamento e escravização, a gente se reunir para fazer o evangelho, para estudar a abençoada doutrina espírita, isso faz luz e ajuda na psicosfera do planeta, que está densa, muito pesada e muito densa. Então isso auxilia a ficar mais leve. Nossa, abençoado o esforço, viu, Monique? É verdade. E eu gostei também quando ele falou do aperfeiçoamento moral em todos os mundos, ou seja, todos os mundos estão aqui em uma condição de aperfeiçoamento. Então, a gente está se achando aqui, né, numa condição muitas vezes É, com esse sentimento de culpa, de querer se cobrar. Gente, a gente está no mundo de provas e expiações. Olha quantos outros planetas já estão muito mais à frente, mas ainda tem passos ainda a evoluir, né? Então, a gente precisa também entender a condição que a gente está, onde a gente está parado aqui. Como disse o Antônio, eu gosto muito de falar disso, do nosso lado luz e o nosso lado sombra, mas a gente compreender esses dois lados que nós temos, saber qual é o nosso ponto de partida, e a partir daí vamos começar a trabalhar, né? Se a gente não tirar realmente do papel todo esse conhecimento e começar a vivenciar, experimentar, como você disse, né? Vamos errar e tudo bem, né? Errei, vamos entender que a gente errou e que agora bola para frente, vamos fazer diferente daqui para frente, né? A gente não consegue sair do lugar. não sai do lugar, a gente fixa ali naquele ponto de erro e se sente inadequado, e se sente imerecedor. E a gente é assim mesmo, né? Precisamos trabalhar muito esse orgulho nosso. E quando ele fala assim, todos os mundos estão progredindo, nós estamos agora num processo de transição do nosso sistema solar todo, então todos os planetas conectados, e nós estamos de provas e expiações para adentrarmos aí um período de tanta renovação, por isso tantas dores, por isso que a porta fica estreita, o funilzinho mesmo aperta, e aí você passa a ter contato com situações, com coisas dentro de você, com emoções e sentimentos que você nem sabia que existiam.
E o que aconteceu comigo? Eu não era assim, agora eu estou assim. E isso são as dores do parto da nova era, do novo ser aí que nós estamos criando. E o bom combate faz isso com a gente. Se a gente ficar lá, né, na tranquilidade, daquele mar tranquilo, nós não vamos evoluir. Então, tudo isso que a gente está sentindo, essa pressão, é a dor do parto, da nova era que está vindo aí, né? Então, todos os mundos progredindo, existe progresso ininterrupto, e que bom, então vamos recomeçar, né? Vamos refazer, vamos repensar, vamos fazer diferente, não está dando certo assim, vamos fazer do outro jeito. Legal isso que você fala, eu gosto muito. Vamos fazer as pazes com a nossa dualidade, porque nós somos duais, né? Até o nosso cérebro é formado dessa forma. Nós temos em nós luz, nós temos sombra, e se nós soubermos administrar e integrar esses dois lados, nossa, nós vamos evoluir de uma forma muito eficiente, muito mais rápida. Exato. Agora, se a gente ficar brigando com a nossa sombra, nós não conseguiremos conquistar mais luz. Né? Então, esse é um segredo da vida. Verdade. Passamos do nosso horário, viu, Michele? Bem que a gente falou que se a gente Passamos, fosse né? aqui Eu passar e continuar, a gente vai até meia-noite mesmo. Falei pra ela, meia-noite é dia hoje, hein? Michele, eu queria Ai, que delícia, Monique. assim, ó, queria agradecer demais por você estar aqui com a gente. Foi muito, muito feliz as suas considerações. E queria que você deixasse suas considerações finais a respeito desse texto. Se quiser comentar também, divulgar em seu trabalho, fica à vontade. Ai, obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Eu estava assim, há tempos eu preciso fazer alguma coisa com a Monique, eu preciso chamar ela para fazer alguma coisa, e aquela correria da vida, e eu não conseguia, de repente, Monique, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, opa, tá vendo como Sintonia. onde quer? Eu demorei, ela foi lá rapidinho e fez. Ótimo. Eu te agradeço imensamente, rogando a Jesus que te abençoe e te fortaleça muito no seu trabalho de divulgação da doutrina, que é a maior caridade que a gente pode fazer com a nossa doutrina, né? Iluminar as consciências, para que a gente consiga iluminar a nossa, esse é o nosso trabalho, e que Jesus possa abençoar a todos que estão aqui reunidos, os que vão assistir depois. Vamos abrir as portas dos nossos lares para o Cristo entrar, vamos abrir nosso sentimento, nossos corações, porque nós estamos precisando muito de intimidade com Cristo nesse momento, para que Ele possa nos fortalecer e nós possamos vencer as lutas que nós propomos, as provas que nós escolhemos, as dificuldades planetárias que nós vamos passar e que nós já sabíamos que nós íamos passar, e que se nós estamos aqui é porque temos as forças, os recursos, e a gente dá conta, sim. E o que a gente não der conta, o mestre vai impulsionar, né? Então, que Jesus abençoe a todos. A gente tem um canal no YouTube com palestras, com reflexões do Evangelho. O canal no YouTube se chama Michele Ribeiro de Mello, que é o meu nome. Se vocês puderem se inscrever, vejam o que tem de vídeos por lá, deixam um oi. Eu fico muito feliz. E obrigada, viu, Monique? Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Bom dia para você. Ótima semana, viu? Bom dia. Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.